Durante a nossa vida, surgem muitas questões e nem sempre encontramos as respostas que buscamos. O Espiritismo oferece o esclarecimento para nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe os assuntos de hoje. Desde o início da nossa encarnação, ouvimos constatações a respeito de nosso livre-arbítrio. Quais considerações são verdadeiras? Nossa condição de encarnados não limita nossas decisões? A partir de que momento o espírito tem o livre exercício de seu arbítrio? Arbítrio, instinto e razão são os temas da entrevista de hoje com Cosme Massi. Não deixe de assistir! Hoje, a Vida em Foco tem também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Veja agora a crônica da semana. O livro Paulo e Estevão, no qual é contada a história de Paulo de Tarso, é manancial de aprendizados imperecíveis. O doutor da lei Saulo de Tarso passou a perseguir os cristãos e foi o algoz de Gesiel, já convertido em Estevão, irmão de sua noiva Abigail, antes de se converter ao cristianismo. Após o ocorrido, Saulo se arrependeu e foi tomado por um grave sentimento de culpa que o acompanhava no início de seu labor na seara do Cristo, o que foi suavizado em uma visita revigorante que recebeu do espírito Estevão, assim narrada por Emmanuel na citada obra. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Haroldo Dutra Dias nos traz a reflexão de que sem o precioso auxílio de Estevão, não teríamos o grandioso trabalho de Paulo, o apóstolo dos gentios. Toda a postura de Estevão é exemplar, o que não foi diferente em seu martírio. Ele deu provas de que era um homem de bem, conforme conhecemos no capítulo 17 de O Livro de O Evangelho segundo o Espiritismo, no qual vemos que o homem de bem é benevolente para com todos, indulgente com as fraquezas alheias e perdoa as ofensas. No detalhe do perdão, aprendemos com Estevão que não apenas o perdão ao próximo é exercício da virtude, mas também o perdão dos próprios erros. O ciclo de reparação de um ato vicioso se inicia com o reconhecimento e arrependimento, mas é o auto-perdão que nos faz avançar com resignação para a expiação e reparação, finalizando o ciclo. Nota-se, por fim, a lição maior que é o exemplo do Mestre Jesus, o modelo e guia da humanidade em direção a Deus. A entrevista de hoje abordará o tema Arbítrio, Instinto e Razão. Não perca! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começamos o nosso bate-papo do programa Vida em Foco, recebendo mais uma vez Cosme Massi. Seja muito bem-vindo, Cosme. Muito obrigado. Sempre uma alegria receber você, um grande aprendizado. A alegria é minha, sempre. Eu só jogo a pergunta e você nos ensina. Obrigado pelo carinho. Cosme, estamos aqui hoje para falar de um tema que, veja, nós fizemos há algum tempo uma consulta pelas redes sociais, pelas nossas mídias do programa, pedindo que aqueles que nos acompanham nos enviassem temas e perguntas. E bastante gente quer saber a respeito do livre-arbítrio, né? Se existe livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, o que é que nós podemos entender por livre-arbítrio realmente? Temos uma liberdade total? Liberdade no sentido de escolha, sim. Depende de como você usa a expressão liberdade total. Claro que nós temos liberdade de fazer nossas escolhas, de tomar as nossas decisões. Mas nem sempre aquilo que escolhemos acontece tal qual escolhemos, porque estamos num contexto de muitas pessoas em torno de nós, cada um tendo a sua liberdade.
além dos limites da própria lei. Por exemplo, se você dissesse agora, eu tenho liberdade para levantar da cadeira e sair voando, eu digo, olha, você até pode ter o desejo, mas certamente você não vai realizar esse seu desejo. Então, não confundir a liberdade da vontade com a liberdade da ação. Nem tudo que a gente deseja a gente consegue fazer, consegue agir. Então, a liberdade absoluta da ação é claro que a gente não tem. E aproveitando o seu conhecimento para a gente fazer uma distinção filosófica, né, conceitual a respeito de desejo e vontade. Não é o tema, mas já que você tocou, você falou desejo e falou vontade. Tem diferença, né? Entre desejar algo e a vontade para algo. Exatamente. Alguns filósofos têm uma diferença que eu acho muito importante destacar, dizendo que toda vontade é um desejo, mas nem todo desejo é vontade. Você pode desejar muitas coisas. Por exemplo, agora você pode desejar levantar, desejar tomar água, desejar falar. Aquilo que acontece é o que se chama vontade. Então agora, por exemplo, eu estou com vontade de falar, por isso estou falando. Então você pode desejar coisas diferentes ao mesmo tempo. Você pode desejar ficar em pé ou sentado, mas agora você está sentado. Então sua vontade agora é ficar sentado. O filósofo costuma dizer que a vontade é o desejo que acontece no momento que acontece. E o Kardec faz essa distinção na sua obra? Faz, quer dizer, na verdade, desejo é voltado ao futuro, é projeto, é intenção. Vontade é sempre presente, em ato, no momento que acontece. Agora eu estou com vontade de falar, por isso estou falando. Então fala para nós, se todos os espíritos possuem livre-arbítrio. Todos, sem exceção. Estamos falando de espírito no sentido rigoroso do termo, o espírito tal como Kardec o definiu. Claro que nas primeiras fases da existência do espírito, logo que ele é criado por Deus, o livre-arbítrio vai se desenvolvendo aos poucos. Ele não nasce com liberdade plena, nem com consciência plena de si. Vai explicar Kardec que o espírito é criado simples e ignorante, e ao longo do tempo ele vai conquistando a liberdade, o livre-arbítrio, do mesmo jeito que ele vai conquistando paulatinamente a consciência de si mesmo. Então, depois, passado esse período inicial das primeiras existências do espírito, todos nós aqui que estamos na Terra, que já somos espíritos, que estamos longe desse processo inicial, todos nós temos bem desenvolvido o livre-arbítrio. E em que momento é isso, propriamente? Que se adquire o livre-arbítrio pleno? É que não há um momento, é um processo. Lembra, se você olhar para uma criança se desenvolvendo, aprendendo a fazer escolhas, você não consegue traçar um momento preciso em que a criança aprendeu a fazer suas próprias escolhas. É um processo que ocorre certamente ao longo de muitas existências. E depois de muitas existências, ele vai aprendendo, e na medida em que ele aprende, adquire conhecimento, é que ele vai adquirindo a capacidade de fazer escolhas. Então não há um momento preciso, você não pode dizer assim, foi nesta vida, neste momento. É um processo. Todo processo é um conjunto de existências e de vida que desenvolve essa capacidade de escolha. Se não há antes disso o livre-arbítrio, o que há então? Então, aí é que está. Como é que quando a gente olha para uma criança? Antes da liberdade de escolha, ela é orientada, guiada por alguém, como fazem os pais com as crianças. Exatamente, o nosso anjo guardião nos orienta nesse processo de primeiras existências, nos encaminhando para a vida. E aos poucos, na medida em que o espírito vai adquirindo a capacidade de escolha, então ele vai se tornando mais independente. Aí o livre-arbítrio está maduro, está mais próprio para que ele possa agir sozinho. Não havendo, portanto, liberdade de escolha, sendo o espírito guiado pelo seu anjo guardião nessa etapa que precede ou que antecede o livre-arbítrio, ele não tem responsabilidade, então, pelos seus atos. Exatamente como uma criança. A gente não responsabiliza uma criança, um bebê, um recém-nascido, uma criança de poucos anos de idade, por alguma ação que ela venha a fazer ainda por ignorância, por não saber fazer as próprias escolhas. Vale a mesma regra. Na medida em que ele vai aprendendo o que é certo e o que é errado, vai conhecendo a lei de Deus, aprendendo a fazer escolhas, aí ele passa a ser responsável por suas escolhas. Na sabedoria divina, teria que ser assim. Deus não nos criou desde o primeiro momento como espírito com liberdade absoluta. A liberdade é uma conquista a partir do conhecimento. Você escolhe na medida em que sabe o que é o certo e o errado, na medida em que você aprende a lei de Deus. Então, no caminho em que vai se formando o livre-arbítrio, nós somos orientados e conduzidos pelo nosso anjo de guarda, de acordo, obviamente, com as leis de Deus. Vou deixar uma pergunta para você responder depois do intervalo. Então, neste processo da aquisição do livre-arbítrio, que se dá com a maturação, com a maturidade,
ele se faz nas existências num corpo humano ou não? Né? Veja, nós estamos falando do espírito. Do espírito, depois do intervalo. Exatamente, tá bom. Para você poder dar uma respirada, né? Tomar uma aguinha. E usarmos mais tempo. Usarmos mais tempo, porque essa merece. Fique conosco que nós já voltamos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje nos traz reflexões acerca do tema arbítrio, instinto e razão. Acompanhe! Estamos de volta, que bom que você permaneceu conosco, conversando com Cosme e Márcia a respeito do tema livre-arbítrio. Claro que livre-arbítrio envolve instinto também. Né? O Cosme e Márcia, para você saber, né, é o criador, junto com outros amigos, da plataforma do site kardecpedia.com, que correlaciona as 23 obras fundamentais do Espiritismo entre si, em 4 idiomas, tudo de graça. Tudo de graça. Procurando resgatar, né, a importância desse trabalho é muito grande. Comentávamos aí entre aqueles que estudam Espiritismo aqui em Curitiba, vários amigos, é muito grande porque você está buscando também preservar o patrimônio de Allan Kardec, remontando as origens, as primeiras edições das obras no francês, é isso aí? É isso, além de ligar as obras entre si nos 4 idiomas, nós temos também os originais franceses com imagem para serem baixados. Qualquer dúvida do texto original kardeciano, você vai lá na Kardecpedia, na parte de obras de Kardec, e você consegue fazer download das obras nos originais franceses do tempo de Kardec. Imagens das obras que nós conseguimos obter em várias bibliotecas. Trabalho excepcional mesmo, Cláudio. Nós deixamos uma pergunta antes do intervalo. Falamos do processo de maturidade do espírito, em algum momento ele vai ter liberdade, vai ter livre-arbítrio para fazer as suas escolhas e se responsabilizar por elas, em que pese a tutela do seu anjo guardião. Mas antes disso, o que havia? Não havia um livre-arbítrio propriamente. E isso se deu, esse processo anterior, quando o espírito está ainda na experiência humana ou tem alguma coisa antes disso? Veja, nós estamos falando do espírito humano, do espírito que tecnicamente Kardec chama de espírito com letra I maiúscula. Para não deixar dúvida, o ouvinte pode ir lá na Kardecpedia e vai perceber que as questões que Kardec trata da origem do espírito, ele trata espírito com E maiúscula, que já é o espírito humano. Não vamos falar do que ocorreu antes desta fase em que o espírito entrou no processo de humanidade. Ele começa espírito humano simples e ignorante e vai adquirindo sua experiência com a ajuda aí das leis de Deus e do seu anjo de guarda até que o livre-arbítrio esteja maduro o suficiente para que ele possa caminhar sozinho. Estamos falando apenas do período humano. A questão é complexa quando a gente começa a ligar o espírito com E minúscula com o espírito com E maiúscula, mas isso é um outro tema um pouco mais complexo e mais complicado do ponto de vista filosófico. É complicado mesmo, né? Porque, me parece, as teorias não se fecham, né? Kardec não fecha a questão em torno do tema, é isso? Não fecha porque essas questões sobre a origem do espírito são questões que a gente ainda não tem condição de resolver. Toda ciência tem questões que ela ainda não consegue abordar. Isso é próprio de uma ciência qualquer. Não é só a ciência espírita que tem questões em aberto. As questões sobre a origem ficaram em aberto. Kardec sempre coloca vários pontos de vista, mas a gente ainda não consegue uma boa solução sobre elas. E é muito importante que a gente não consiga mesmo, não tem essa pretensão de que uma ciência responde a todas as questões. Então essas são questões em aberto. Como se dá a origem do espírito? Como o princípio inteligente evolui se transformando em espírito humano? É um processo que a gente ainda não consegue ter clareza de como isso se dá. Muito bem, Cosme. E agora, partindo para o campo, né, da aplicação também, e do entendimento do instinto, propriamente. O instinto está presente em nós? Nós temos instinto? E se nós temos, de onde vem isso? Bom, você me diz assim, que há alguns ascendentes, né? O anjo de guarda nos tutela, nos orienta, nos intui, sugere. Nós temos a nossa liberdade para escolher. Mas também há elementos do instinto. E como é que ele começou em nós? Quem colocou isso em nós? Muito boas perguntas. Veja, a palavra instinto, vou ser rigoroso. Vamos primeiro usar a palavra instinto no sentido filosófico do termo, em que se refere a essa capacidade que tem a natureza
de guiar os seres ao longo de um percurso. Veja os animais, né? A gente ainda está patinando muito para entender como os animais fazem, em contextos de escolha, fazem escolhas de uma forma instintiva, não pensada, não refletida. Essa é a característica do instinto. É quando você tem uma escolha que não foi usada, que você não usou a razão para escolher, você não meditou, você não refletiu sobre ela. E essas escolhas levam você, por exemplo, para garantir a sua sobrevivência. Claro que quando nós olhamos para o nosso corpo, nós vamos perceber o instinto o tempo inteiro. Com certeza você anda caminhando pela rua, pensando em problemas e está andando. E você anda bem, consegue percorrer grande parte do percurso sem estar realmente pensando assim, agora eu vou botar o pé esquerdo, agora eu vou botar o pé direito. Você aprende a andar e isso ocorre naturalmente, sem que você precise usar a razão para isso. Boa parte das funções biológicas ocorrem instintivamente. Você não faz assim, agora eu vou fazer o pulmão funcionar, agora eu quero que o pulmão respire, que o coração funcione. Boa parte da sobrevivência orgânica se dá em ações instintivas, que a razão não reflete, que não é a razão, não é a vontade que escolhe, que decide. Então o instinto está presente em todos os seres. Basta ser um ser vivo para que o instinto esteja presente. Claro, a razão é mais forte, você pode fazer uma escolha diferente. Quando você muda o seu percurso, quando você faz uma escolha de dar um salto, de caminhar diante de um obstáculo, você agora interfere com a sua vontade, mudando algo que era instintivo, mecânico e que estava acontecendo naturalmente ao longo de sua caminhada. Cosme, para a gente encerrar, temos pouco tempo, é uma questão então prática, que nos fizeram, nós anotamos, né, para trazer para você. Quando eu vou me relacionar com alguém, e sinto uma coisa ruim em relação a essa pessoa, uma certa aversão em relação a essa pessoa, dificultando o relacionamento. Isso é instinto? Por isso que eu falei, se você usa a palavra instinto no sentido filosófico, não. É que a gente também usa a palavra de tendências inatas, tendências instintivas. Por exemplo, o que você foi em vidas passadas, você traz com você, né? E que reflete no seu jeito de ser, na sua personalidade. As pessoas todas trazem em si resultado de suas experiências vividas. Então, por exemplo, se você viveu momentos de dificuldades com alguém em vidas passadas e essas dificuldades estão inerentes de você na forma dos seus sentimentos, das suas emoções, que refletem no seu perispírito. Então, quando você está diante dessa pessoa, novamente, encontrando-se com ela numa vida, numa encarnação, é muito comum que essas emoções que se refletem no perispírito, dando qualidades fluídicas, quando você se aproxima da pessoa, é muito comum que você sinta esta aversão, porque essa aversão teve uma razão em vidas anteriores. Mas também você pode sentir aversão porque são pessoas que pensam muito diferente, que têm qualidades de sentimentos, que têm desejos muito diferentes, que se refletem nos fluidos e você capta esses desejos, esses sentimentos, e por isso, às vezes, você sente aversão por alguém, mesmo você não tendo nada a ver com ela em vida anterior. Mas é uma aversão de sentimentos, é uma aversão de desejos, de princípios que se refletem no perispírito, e o perispírito dá essa impressão ao espírito e ele sente uma certa repulsa diante daquela pessoa. E o que fazer nesse caso? O que fazer é dominar as suas próprias emoções, que é o nosso grande desafio. Se a gente diverge em sentimentos, em desejos, isso não significa que a gente tem que ter uma atitude de falta de caridade para com a pessoa. Nós temos que vigiar, são os nossos pensamentos, os nossos desejos, para que eles sejam o mais nobre possível, independente das pessoas que estão ao nosso lado. Se a gente discorda de alguém, não sente simpatia pela pessoa, que é o termo que Kardec usa tecnicamente, a simpatia é resultado de afinidades de sentimentos, de desejos, de propósitos. Então, se eu não sinto simpatia pela pessoa, mais uma razão para praticar a caridade, para respeitá-la, para ajudá-la, para emitir bons pensamentos para com ela. Muito obrigado, Cosme. Nosso tempo acabou. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, por se dispor a nos ensinar. Obrigado. As portas estão sempre abertas. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, permaneça, que o programa ainda continua. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@avidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois essa poderá ser a resposta que você procura.
Um dia desses, conversava com uma pessoa que tinha problema de infertilidade. E ela, sabendo que eu era espírita, me perguntou que visão os espíritos nos trazem a respeito dos procedimentos de fertilização assistida, dos procedimentos de que a ciência se utiliza a fim de tentar oferecer a oportunidade de uma gestação àqueles casais que não conseguiram pelas vias naturais. Primeiramente, temos que considerar que na fertilização assistida não existe nada de antinatural. Algumas pessoas podem pensar, nossa, mas sou estranho, um casal que não pode pelos meios naturais e de repente pega-se um gameta e introduz-se artificialmente no outro, seja pela fertilização in vitro, na qual o óvulo é colocado em contato com o espermatozoide fora do corpo, ou pelos procedimentos de inseminação artificial, em que o espermatozoide é levado mais próximo do óvulo, dentro do útero da futura mamãe. Não tem nada de artificial nesses processos. São procedimentos de que a ciência se utiliza para ajudar que a natureza tenha o seu curso. Tantos avanços a ciência trouxe para que os corpos pudessem recuperar a sua função ou funcionar de uma maneira melhor. Ninguém questiona a necessidade de colocar uma prótese numa artéria que está pronta a romper. Ninguém questiona a necessidade de se colocar um stent para abrir um vaso que esteja fechado num coração. Ninguém questiona a possibilidade de se colocar uma prótese numa pessoa que perdeu um membro. São auxílios que a gente faz para que o corpo possa oferecer a sua função. É perfeitamente legítimo a mulher ter o desejo de buscar a sua gestação, de acolher esse feto dentro do seu útero. É claro que muitas pessoas vão exaltar a adoção como uma possibilidade para os casais que não têm as vias naturais para terem os seus filhos. Mas também é uma oportunidade, sim, buscar pela ciência, tentar trazer para o seu ventre. A espiritualidade tem toda a organização para que o processo ocorra da maneira natural, para que o espírito encontre o corpo na hora oportuna e possa seguir a sua existência. Então não fique preocupado de estar fugindo da natureza, aquele casal que está buscando a fertilização assistida. É sim mais um meio para que nós possamos realizar os nossos potenciais e ir atrás do desenvolvimento da virtude que todos precisamos. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. A mendicância social. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Essa é a questão 889 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houvesse oferecido, não cairiam nos excessos geradores da perdição. Essa foi a reflexão que os espíritos fizeram em torno dessa mendicância que se estabelece no nosso cotidiano na via pública. Há, na história dos homens, mulheres, adolescentes e crianças de rua que experimentam na via social a exclusão, uma história de injustiça que perpassa uma perspectiva da moralidade comprometida de uma sociedade que não funciona bem, injusta, e de um lar que não assinalou valores e princípios morais que pudessem consagrar aos seus membros a capacidade de superar a adversidade social, muitas vezes gritante, na falência dos direitos fundamentais não atendidos. Assim, este ou aquele homem que não conseguiu manter-se no emprego passa a bebericar para tentar aliviar a tensão de não conseguir sustentar o seu lar, caindo no alcoolismo e mais tarde se desprendendo da família para ficar na via pública. Esta ou aquela criança que sai para aumentar o rendimento familiar e, a princípio, na posição de criança que não deveria trabalhar, passa a fazer pequenos serviços e depois a medicar, logo se transforma numa criança de rua porque não consegue trazer para o lar o recurso e sofre sanções daqueles que são os adultos
e que não entendem a dinâmica infantil, cobrando-lhes o que lhes é indevido. Este ou aquele homem ou mulher que, não conseguindo ter valores que lhes pudessem assegurar o equilíbrio nesse enfrentamento das adversidades, recai para os desequilíbrios psicoemocionais, experimentando as doenças mentais e não conseguindo conectar-se ao lar, e logo mais se desprendem e vão para vias públicas apresentando distonias psiquiátricas, vivendo daqui para acolá como, entre aspas, os loucos que devemos ter complacência. Assim, nós observamos que essa grande paisagem, ela resulta de valores morais, de um processo educativo que é intrínseco de uma família que às vezes é pobre, mas não consegue reunir valores e princípios, e às vezes é uma família que está esgarçada para além da pobreza, para a miserabilidade, absolutamente indesejável e injusta do ponto de vista da sociedade, que a seu turno, não dispondo de valores morais, não consagra a equanimidade no atendimento àqueles que deveriam ter os seus direitos fundamentais assegurados. Desse modo, quando observamos a mendicância na rua, tenhamos complacência. É como se fosse Jesus ao nosso encontro, na face de um pequenino que, desnudo, com fome, doente, aprisionado nos vícios, aguarda a complacência daqueles que tiveram a oportunidade de o acesso à educação, mais do que a educação formal, a educação moral, capaz de não lhe gerar a indiferença social e ir ao encontro deles, para atuar já nas consequências, minimizando dores e enfermidades, doenças e carências e, para além disso, fecundando famílias que vivem marginais, para que valores e princípios possam ser estruturados a fim de que a nossa sociedade não experimente a multiplicação daqueles que são os mendigos, que não têm nada e que viajam na rua suplicando um encontro com aqueles que têm uma sensibilidade amorosa no contacto social. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira rever aquela entrevista sobre um tema preferido, acesse www.avidaemfoco.com.br ou também acesse o canal da Vida em Foco no YouTube. Lá você encontra todas as edições produzidas até hoje. Nós ficamos por aqui com o desejo de uma semana com muita luz e alegria a todos. Aguardamos você na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!